Eu sei, é só Excel. Conteúdo para aprender e se aperfeiçoar, do básico ao avançado. Por Estevam Campos. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Estevam Campos e hoje o assunto são as fórmulas de tratamento de texto. Temos aqui a nossa planilha de modelo, onde eu tenho os veículos da minha empresa separada por departamentos com o nome dos funcionários responsáveis por cada veículo. Através das fórmulas de tratamento de texto, nós vamos fazer a extração das letras e dos números destas placas que estão no formato da placa do Mercosul, identificar o final da placa e exibir qual o dia do rodízio para cada um dos nossos veículos. E por fim, nós vamos aplicar uma formatação condicional para identificar qual veículo encontra-se em dia de rodízio. Preencheremos uma data específica e à medida que o dia da semana desta data coincidir com o dia do rodízio do veículo, nós vamos aplicar a formatação condicional para marcar este veículo em vermelho. Então, inicialmente, nós vamos fazer a extração das letras da nossa placa. Então, eu tenho ali a placa XND 6T36. Eu preciso fazer a extração em dois momentos. Primeiro, eu preciso pegar as 3 primeiras letras da nossa placa e depois eu preciso pegar o meu T que está aqui sozinho no meio dos números. Então, eu vou utilizar a fórmula esquerda para extrair as letras à esquerda da nossa célula. Depois eu vou utilizar a fórmula extrair texto para pegar esta letra T que está no meio do texto. E depois eu vou utilizar a fórmula concat para juntar as 3 letras da primeira extração com a letra T da nossa segunda extração. Então, inicialmente, nós vamos aplicar a fórmula esquerda, onde eu preciso informar de onde eu estou fazendo a extração da minha placa e depois a quantidade de caracteres que eu quero extrair do lado esquerdo da minha célula. No caso, 3 caracteres. Fechei meu parênteses, dei Enter, ele retornou para mim o XND. Vou aplicar a fórmula extrair texto aqui na nossa coluna de números, só para a gente compreender como funciona a extração de texto. Depois a gente junta tudo aqui com a fórmula concat. Vou aplicar a fórmula extrair texto, porque o conteúdo que eu quero extrair encontra-se no meio da minha célula. Se esse conteúdo encontrasse nas minhas extremidades, como por exemplo as 3 primeiras letras, eu ia utilizar a fórmula esquerda. Se o conteúdo que eu quisesse extrair estivesse à direita da minha célula, eu utilizaria a fórmula direita. Como eu quero um conteúdo que está no meio da célula, eu vou precisar utilizar a fórmula extrair texto. Então, extrair texto, preciso informar de onde eu quero fazer a extração da minha placa, a partir de qual caractere eu quero começar a fazer a extração. Então, vou apontar lá na minha placa qual posição que encontra-se a letra T que eu quero extrair. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na 6ª posição encontra-se a minha letra T. E quantos caracteres a partir da 6ª posição eu quero extrair? No caso, apenas um caractere, que é a letra T. Fechei parênteses, dei o Enter, ela retornou a minha letra T. E agora eu preciso juntar esses dois resultados aqui na minha célula, onde eu tenho as letras. Então, eu vou precisar escrever esta fórmula de extrair texto lá na minha coluna de letras, em conjunto com a minha fórmula esquerda. Então, nós vamos precisar juntar dois valores, né? Juntar o valor da minha fórmula esquerda com o valor da minha fórmula extrair texto. Para eu conseguir fazer essa junção, nós vamos utilizar a fórmula concat. Então, vou editar aqui a minha fórmula esquerda, vou aplicar a fórmula concat, onde eu quero
juntar o conteúdo da minha fórmula esquerda, ponto e vírgula, com o conteúdo da minha fórmula extrair texto. Então, vou apontar lá para a minha C5, sexta posição, um caractere, fechei o parênteses da minha fórmula extrair texto, agora eu fecho o parênteses da minha fórmula concat. Então, a minha fórmula esquerda vai retornar para mim xnd, e a fórmula extrair texto vai retornar para mim a letra T. O concat, por sua vez, vai concatenar o xnd com a letra T e eu vou obter como resultado xndt. Então, concat, esquerda da minha placa 3 caracteres, com o extrair texto da minha placa 1 caractere a partir da sexta posição. Dei o Enter, obtive xnd, que são os 3 primeiros caracteres, mais a letra T, que é a outra letra dentro da nossa placa. Aplico a fórmula para todo mundo e com o mesmo conceito eu vou fazer a extração dos números da nossa placa. Então preciso extrair o número 6, que está sozinho dentro da posição da minha placa, né? Então ele está na 5ª posição, e depois preciso extrair os 2 números à direita da minha placa. Então, a fórmula que retorna os caracteres à direita da minha célula é a fórmula direita. Então, mesmo conceito, vou concatenar, então concat, extrair de texto da minha placa. Em qual posição encontra-se o primeiro caractere que eu quero extrair? Então, o número 6 encontra-se na posição 1, 2, 3, 4, 5. Na 5ª posição, um caractere. Então, a fórmula este texto vai me retornar o número 6. Ponto e vírgula, vou concatenar com a minha fórmula direita da minha placa 2 caracteres. A minha fórmula direita vai retornar o caractere 3 e 6. Encerro a minha fórmula concat, dou Enter. Então, 636 são os números da minha placa no formato Mercosul. Copio para todo mundo. E agora vou identificar qual é o número final da minha placa, utilizando a própria fórmula direita. Então, direita, minha placa, apenas um caractere. Obtenho o número 6. E agora eu preciso identificar dentro da minha tabelinha de domínio qual é o dia de rodízio das minhas placas. Então a placa de final 6 tem o dia do rodízio como sendo quarta-feira. Então, dentro das regras do rodízio aqui do município de São Paulo, placas 1 e 2 às segundas-feiras, 3 e 4 às terças, 5 e 6 às quartas, 7 e 8 às quintas e 9 e 0 às sextas-feiras. E aí, simplesmente, basta eu fazer um PROC-V para eu pesquisar o meu final da placa aqui dentro do meu universo de dados. Então, PROC-V, meu valor procurado é o meu final da placa, ponto e vírgula, minha matriz tabela é a minha tabelinha de domínio de I5 a J10, F4 para congelar, ponto e vírgula, segunda coluna como resposta, ponto e vírgula, verdadeiro, porque eu estou fazendo uma pesquisa por aproximação. Fecho meu parênteses e quando eu der o Enter, eu vou ter um ND como resposta. Um ND de não disponível porque ele não encontrou o número 6.
Aí vocês podem me dizer, ah, não achou o 6 porque o 6 não está dentro da nossa tabela de domínio. Mas não é esse o motivo. Como eu fiz uma pesquisa por aproximação, ele deveria retornar para mim quarta-feira. Tanto que se eu copiar esta fórmula até o número 3, o número 3 existe e ele também não encontrou esta informação. Por qual motivo o Excel não encontrou o meu número 6 dentro do meu intervalo especificado? Porque todo resultado de uma fórmula de tratamento de texto é considerado como texto. Então, este número 6 que nós vemos aqui, na verdade, o Excel interpreta como se fosse o caractere 6. E aqui, a minha coluna de final da placa está preenchida com valores no formato numérico. Então, tem um número 0, um número 1, número 3, 5, 7, 9, todos no formato numérico. Esse número 6 é o caractere 6. Por conta deste número 6 ser resultante da minha fórmula direita, todo o resultado de uma fórmula de extração de texto é interpretado como texto. E aí eu preciso converter estes resultados para o formato numérico. Não adianta simplesmente eu vir aqui e formatar este conteúdo para número, porque, como ele é resultante de uma fórmula de extração de texto, a formatação simplesmente desta célula não é suficiente para transformar este conteúdo em número. Eu preciso fazer a conversão dentro da minha fórmula. Uma das maneiras mais fáceis e mais utilizada dentro desta situação é multiplicar este valor por 1. Então, todo o resultado vezes 1, sendo numérico ou não, vai ser ele mesmo. Né? Então, se eu multiplicar este conteúdo por 1, ele vai pegar o caractere 6, como eu estou envolvendo esse caractere dentro de uma operação matemática, o Excel vai transformar o resultado em número. Então, ele aplicou o meu resultado, agora sim, número 6, e o PROC-V funcionou, retornando quarta-feira. Então, a nossa fórmula direita precisa ter o complemento de vezes 1, para que o resultado desta composição seja um resultado numérico. Então, refazendo a fórmula direita, agora sim, o nosso PROC-V, que estava correto, pode ser replicado para todos os outros registros. Então, está aí o nosso dia de rodízio, quarta-feira, para os carros com finais de placa número 6. Agora nós vamos preencher uma data para verificar se o veículo encontra-se no rodízio por conta da data preenchida. Então vamos colocar 10 de abril de 2020. E aqui na célula C2 nós vamos preencher com o dia da semana equivalente ao dia 10. Então, para eu identificar qual é o dia da semana de uma data, eu posso utilizar a fórmula texto, aponto para aquela data e coloco a formatação como 4Ds. Então, a formatação da fórmula texto respeita a formatação utilizada lá nos formatos de número da formatação do Excel. Então, apontei para a minha célula B2 e o formato escolhido foi 4Ds. E aí eu tenho o texto sexta-feira e eu posso fazer a comparação desta sexta-feira com o conteúdo existente aqui na minha coluna dia de rodízio. Então nós vamos utilizar esta sexta-feira aqui na C2 para aplicar a formatação condicional em cima da nossa coluna de rodízio. Então nosso objetivo é identificar todos os registros que estão no rodízio, no caso sexta-feira, aplicando uma formatação condicional. Então, para a formatação condicional, onde meu objetivo é selecionar a linha inteira, eu preciso partir do meu primeiro registro e a seleção tem que ser feita de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, a partir do Alan,
Selecionei todo o conteúdo até o último dia de sexta-feira. Vou lá no meu menu de formatação condicional, vou escolher nova regra e usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. A condição para que o meu registro seja destacado é que o dia do rodízio seja igual ao dia da data que nós preenchemos. Ou seja, a G5 deve ser igual a C2. Então, a minha regra para identificar, para destacar o meu registro, é que o dia do rodízio deste registro seja igual ao dia da data estipulada. Então, nossa condição vai ser que C2, congelado, tanto a coluna quanto a linha, seja igual a G5. Este G5 eu tenho que congelar apenas a coluna. Então, eu tenho que apertar o F4 uma, duas vezes para tirar o cifrão da frente do número. Então, se esta condição for verdadeira, ou seja, o dia do rodízio for igual ao dia da data estipulada, nós vamos formatar esta célula em vermelho. Então, escolhi 2 tons de vermelhos. Cliquei no OK. E aí eu tenho identificado todos os registros que estão no rodízio. Se eu alterar a minha data para 9/4, que é quinta-feira, e der o Enter, a minha formatação condicional vai respeitar a nova condição de quinta-feira. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até a próxima. Eu sei, é só Excel.